cidade cresceu com as próprias corridas, cresceu com a corrida e desenvolveu-se com as próprias corridas, já que era o maior cartaz turístico e cultural da própria cidade. Havia, digamos, um bicho do automóvel em Vila Real. Começamos a ter uma habituação ao automóvel desde praticamente a entrada do primeiro automóvel em Portugal. Depois é o entusiasmo dos desportistas locais. Eles começam o rosto principal do circuito é um homem que se chama Aureliano Barrigas. Já é o homem que descobre, é uma coisa extremamente importante, é o homem que descobre nas redes de estrada da circunvalação da cidade que havia um potencial enorme para a criação de um circuito. É curioso que ele tira a carta em 1925, mas 2 anos e 3 anos depois publica 2 livros, um sobre, que chama-se Como Tratar o Meu Automóvel, que é um livro de mecânica. 1 ano depois de ter tirado a carta, o que significa que ele estava muito familiarizado com a mecânica do automóvel, independentemente de não ter automóvel, e depois até sobre eletricidade. A primeira vez que os automóveis, em termos de corrida, chegam a Vila Real é em 1925, ou seja, 6 anos antes da primeira corrida realizada em Vila Real, que é em 1931, através de um rally e através de uma corrida num itinerário que compreende Chaves, Mirandela, Vila Real, Chaves. São o percurso é feito por 2 vezes e numa distância de 370 km. Isso entusiasmou os homens que já andavam nas motas e que tinham feito experiências na década de 10 e na década de 20. Eles tinham tanta capacidade financeira que fechavam as próprias estradas. Embora o Aureliano Barrigas seja o rosto de circuito, porque é o tal homem que descobre a rede de estradas, ou seja, o homem que desperta para uma rede de estradas na circunvalação de Vila Real com potencial para as corridas, é o homem que tinha recursos financeiros para as primeiras experiências, era um homem que tinha uma facilidade de escrever enorme, ou seja, vai ser um cronista, quer na imprensa local, quer na imprensa nacional, relativamente ao que ia acontecendo aqui no que respeita às próprias corridas, e é um grande desenhador. É um homem que faz os cartazes, que faz os selos de propaganda, que faz tudo que é aquilo que a gente chama a linha gráfica das primeiras corridas. Ele morre em 1948 e atinge o primeiro período. É responsável pelo primeiro cartaz até ao último da década de 30. Por isso, o cartaz de 1931 e o cartaz de 1939, nessa altura já só com motos, estávamos a aproximar da guerra e como tal as corridas caíram naturalmente, e só foram retomadas em 48, depois da Segunda Guerra Mundial. 48 é o ano em que ele morre, é o ano em que se pensa retomar as corridas, mas ele, entretanto, tinha falecido. Por isso ele tinha características extraordinárias para ser o tal rosto do circuito. Eu sou o responsável pela única autobiografia publicada. Nunca ninguém tinha escrito sobre ele e tive a sorte, a certa altura, de ter acesso a um fundo documental que constituía, por assim dizer, o espólio do Aureliano Barrigas e consegui fazer uma pequena história. Uma história contada em 6 ou 7 capítulos, que documentei e que é muito interessante. É um homem que vai estudar, era muito bom aluno, vai estudar para a agronomia para Lisboa, mas a certa altura adoece. E a doença deve-o ter constrangido muitíssimo. E por isso ele, que eu saiba, nunca trabalhou, era muito rico, e o que significa que depois pôde-se dedicar, quer ao desporto, quer à atividade cultural em termos gerais. Por isso era um homem o que é que a gente conhecia dele? É um homem que conhecíamos como muito interessante motar, não é? Um homem que escreve uns livros sobre automobilismo, sobre mecânica e eletricidade do automobilismo, e deixou um livro, um original, que nunca foi publicado, sobre motos, e um outro livro sobre eletricidade também nos automóveis. É um homem que reparava com muita facilidade os seus automóveis. Ele tinha, quando faleceu, 6 ou 7 automóveis magníficos, automóveis extraordinários.
não automóveis de corrida. Não automóveis de corrida, ele nunca correu, né, que eu saiba, nunca correu de automóvel. Tinha 2 ou 3 barcos. Era um homem que tinha atirado relativamente bem, que tinha constituído um clube de tiro aos pratos e aos pombos, isto logo a seguir à implantação da República. Por isso era um desportista. E o pai, conhecedor, digamos, das suas limitações em termos de saúde, era um homem que tinha, de facto, qualquer problema, e por isso não era linear nos seus pensamentos. Era uma pessoa, parece que, muito correta. Ele morreu no ano em que eu nasci, por isso eu não tive a sorte de o ter conhecido. Estudei-o, mas não tive a sorte, e mesmo tendo morrido em 1948, o que significa que eu já recolhi dos muito mais velhos do que eu tenho 66 anos, recorri a gerações mais velhas do que eu, e já muito esfumado, digamos, o conhecimento que tinham das próprias pessoas. Por isso, como era um homem muito rico, vivia muito em casa, era um homem que sabíamos que gostava de música e que terminou a gostar da fotografia. Fez uma outra exposição sobre fotografia, dava uma importância enorme à fotografia, comprou uns ampliadores. Eu ainda tive na mão um outro ampliador que ele comprou, tinha as melhores máquinas, não é? Comprava em Chaves, num armazenista e distribuidor, muito interessante. Não era em Vila Real. Mais tarde começou a comprar também as máquinas em Vila Real, mas tinha a ver com as relações deles.